Olá, integrante! Seja bem-vindo à Inervat Engenharia, presente em diversas regiões do Brasil, desenvolvendo grandes projetos no setor elétrico, como obras de geração, transmissão e distribuição do setor elétrico. E para que você faça parte desse time, vamos ouvir o que trata um instrutor de segurança do trabalho através desse vídeo aula. Com você, o Tony. Olá, integrante! Vamos iniciar mais uma aula de instrução de trabalho. Eu sou o Tony Marcelo Marques e sou instrutor da Ponto Seguro. Hoje nós vamos falar sobre a IT número 23, Segurança em Eletricidade. Vamos lá ao conteúdo? Objetivo do documento e área de aplicação, gestão da versão do documento, unidades da versão do documento, referências, siglas e palavras-chave, descrição do processo e anexo. Bem, dando continuidade ao nosso tema, IT número 23, Segurança com Eletricidade, os objetivos do documento e área de aplicação estabelecer as condições mínimas para implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos empregados que direta ou indiretamente interagem com instalações elétricas e serviços com eletricidade. Bom, esse documento se aplica à Infraestrutura e Redes Brasil e suas empresas contratadas. Gestão da versão do documento. Versão número 1, da data de 28/12/2017, e a emissão da instrução de trabalho. Unidades responsáveis pelo documento. Responsável pela elaboração do documento: Saúde, Segurança e Meio Ambiente Brasil. Responsável pela autorização do documento: Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade Brasil. E também Qualidade de Processo. As referências, nós temos aí Código Ético do Grupo N, Plano de Tolerância Zero à Corrupção, Procedimento Organizacional número 375, Gestão da Informação Documentada, Norma Regulamentadora NR6, Equipamento de Proteção Individual, Norma Regulamentadora NR10, Segurança, Instalações e Serviços em Eletricidade, Norma Regulamentadora NR26, Sinalização de Segurança, Norma Regulamentadora NR35, Saúde e Segurança no Trabalho, em altura, e a NBR 5434, que é Rede de Distribuição Aérea Urbana de Energia Elétrica. Também como referência nós temos aspectos de segurança e saúde constante da Constituição Federal, leis, decretos, portarias, normas regulamentadoras, Lei nº 6.514, de 22/12/1977, Portaria 3.214, de 8/6/1978, instruções normativas e resoluções do âmbito federal, estadual e municipal. Também normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT e INMET. Palavras-chave: CLT, Consolidações das Leis do Trabalho. NR, Norma Regulamentadora. PROERGO, Programa de Ergonomia. Bom, então indo para a descrição do processo. Como que a gente deve agir com segurança no trabalho com eletricidade, conforme a IT número 23. Atribuições e responsabilidades. As responsabilidades pelas operações em circuito ou equipamentos elétricos estão descritas ao longo do item 6 desta instrução de trabalho, conforme a descrição do processo. Descrição. Requisito geral. Os empregados autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido na norma regulamentadora número 10, Segurança, Instalações e Serviços em Eletricidade, conforme a NR 10. Os serviços em eletricidade devem ser autorizados mediante o cumprimento da IP número 21, que fala de gestão de trabalho seguro. Então, todo serviço em eletricidade deve ser prosseguido de autorização conforme a gestão de trabalho seguro descrito lá na IP número 21. Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente,
preservando-se as características de proteção, respeitando as recomendações do fabricante e as influências externas. Em todas as intervenções e instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e saúde no trabalho, conforme a IT número 21, Gestão de Trabalho Seguro. Nas instalações de serviço em eletricidade, deve ser adotada a sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: identificação de circuitos elétricos, travamentos e bloqueios de dispositivos e sistema de manobras e comandos, restrições e impedimentos de acesso, delimitações de áreas, sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos de movimentação de cargas, sinalização de impedimento de energização, identificação de equipamento ou circuito impedido. Medidas de proteção. Medidas de proteção coletiva. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos empregados. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica conforme estabelecido na NR10, Segurança de Instalações e Serviço em Eletricidade, e na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência dessa, deve atender às normas internacionais vigentes. As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. Para as atividades de instalações elétricas, deve ser garantida o emprego, iluminação adequada e uma posição de trabalho seguro. Bom, as medidas de proteção individual. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individuais, específicos e adequados às atividades desenvolvidas, conforme instrução de trabalho sobre equipamento de proteção individual. Conforme estabelecido na norma regulamentadora NR10, Segurança de Instalações de Serviço em Eletricidade, as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade e a inflamabilidade. É proibido o uso de adornos pessoais no serviço com instalações elétricas e em suas proximidades. Segurança em instalações elétricas. Instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas instalações elétricas liberadas para trabalho mediante o estabelecido na norma regulamentadora número 10, Segurança, Instalações e Serviço em Eletricidade, obedecendo a sequência abaixo. Primeiro, identificar os tags do equipamento. Para fixar bem o seu entendimento, caríssimo integrante, veremos agora alguns conceitos sobre obras desenergizadas que a Enervat Engenharia executa ao longo do Brasil. Subestações na fase de ampliação, nas fases de manutenção, na fase de implantação, comissionamento e também nas paradas programadas juntamente com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS.
Posteriormente vamos fazer o seccionamento, impedimento de reenergização, bloqueio, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos do local onde estava sendo executada a atividade. Retirada da zona controlada de todos os empregados não envolvidos no processo de reenergização. Então, todos aqueles que não for fazer parte do processo de reenergização devem sair, da área ou da zona controlada. Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais. Remoção da sinalização de impedimento de reenergização. Destravamento, se houver, e religação do dispositivo de seccionamento. As medidas citadas acima podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas em função das peculiaridades de cada situação, mas somente por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Bom, instalações elétricas energizadas. Então, o processo para as instalações elétricas energizadas, nós temos as intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente podem ser realizadas por trabalhadores habilitados e ou capacitados, conforme norma regulamentadora número 10, segurança em instalações e serviço em eletricidade. As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação adequados para a operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. O serviço em instalações elétricas energizadas em alta tensão, tensão superior a 1000 volts em correntes alternadas ou 1500 volts em corrente contínua, entre fase ou entre fase e terra, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não pode ser realizado individualmente, certo? Somente aí com mais de uma pessoa. Os empregados que intervenham em instalações elétricas energizadas em alta tensão devem receber treinamento de segurança específico em segurança do sistema elétrico de potência, o CEP, ou o treinamento complementar da NR10 e suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas na norma regulamentadora NR10, segurança, instalações e serviços em eletricidade. Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com material isolantes destinados ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratórios periódicos, obedecendo-se às especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e, na ausência desses, anualmente, conforme estabelecido na norma regulamentadora NR10, segurança em instalações e serviço em eletricidade. Os mesmos devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Treinamento e conscientização. Os empregados que intervenham em instalações elétricas deverão ser treinados neste procedimento e também no procedimento da Instrução de Trabalho número 21, que é Gestão de Trabalho Seguro. Então, tanto na 23, Segurança em Eletricidade, e também na 21, que é Gestão de Trabalho Seguro.
bem como atender às disposições de treinamentos, habilitação, qualificação, capacitação e autorização estabelecidas na NR10, Segurança, Instalações e Serviço em Eletricidade. Os treinamentos devem ser registrados e mantidos. A data de vigência desse documento é do dia 28 de 12 de 2017. Então, após o vencimento do prazo acima, o descumprimento de qualquer dos itens dessa instrução técnica serão considerados como descumprimento de segurança e estão sujeitos às penalidades cabíveis. Esse documento não contém anexo. Bem, pessoal, essa foi então a instrução de trabalho número 23, Segurança em Eletricidade. Encerramos por aqui o nosso documento, o nosso treinamento. Agradeço pela atenção de todos e nos veremos aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Chegamos ao final do vídeo aula que tratou sobre a instrução de trabalho número 23, Segurança em Serviço em Eletricidade. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso gestor de treinamento através da plataforma da Enervat Engenharia. Tenha um bom trabalho e muita prosperidade entre nós.